Boa noite. Tivemos um probleminha técnico no início, mas dessa vez eu imagino que o webinário vai funcionar. E hoje nós vamos falar sobre as técnicas vivenciais. Você já utilizou essa técnica vivencial ou qualquer outra técnica, como nós vamos colocar agora sobre o lugar seguro com os seus pacientes? Você já pensou na importância de se utilizar uma técnica vivencial no consultório? Você sabe quais são as principais melhoras que o paciente apresenta quando você oferece para ele a oportunidade de se conectar com as emoções dos esquemas iniciais adaptativos? Sobre esse assunto e outros, nós vamos falar no webinário de hoje ao vivo. Meu nome é Melissa Fioravante e espero que você possa participar, compartilhar e colocar suas dúvidas nos comentários, ok? Meninas que estavam me acompanhando, e agora, o som está 100% ou não? Me ajuda aí para ver se agora a gente toca o barco. Bem, parece que a gente ainda está chegando, né? Estou recebendo algumas informações aqui que está começando ainda. Não tem problema não, a gente vai começando devagarzinho, ok? Tem gente ainda chegando, quero ver se a gente faz o teste aqui para ver se está tudo certinho. Gente, fala comigo para eu saber se está tudo ok. Bem, vamos dar prosseguimento. Como eu falei no vídeo anterior, a gente hoje vai fazer um vídeo de 30 minutos, né? Porque muitas pessoas têm curtido, agradecido, compartilhado comentários lindos sobre esses vídeos, só que a gente tem percebido que 1 hora, 40 minutos de webinar é muito tempo. Então hoje a gente vai tentar se organizar para ser um vídeo um pouco mais curto. Então quem está chegando, fica aí com a gente, porque a gente hoje vai ter um vídeo de 25 a 30 minutos no máximo. E hoje vai ser um tema super interessante, que nós vamos falar sobre técnicas, especificamente sobre as técnicas vivenciais. Quem é que não faz terapia cognitiva e compra 300 manuais de técnicas para saber quais são as técnicas que a gente tem que utilizar com o paciente, né? Uma das questões até nebulosas quando nós falamos de terapias cognitivas, e até tem algumas lendas urbanas, né? É que o terapeuta cognitivo é como se ele fosse um replicador de técnicas. E essa é uma das grandes críticas que eu tenho a alguns formadores de terapias cognitivas, formadores até de opinião, vou dizer assim, não estou nem falando dos cursos especificamente. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai atender aquele paciente, a teoria que nós utilizamos, ela pressupõe uma natureza de homem, uma natureza de mente, e que por trás dela, né, ou na verdade, as técnicas são embasadas por essa perspectiva. Então, o que precede as técnicas é essa visão de natureza, né, de homem, de realidade. E a terapia cognitiva, como uma excelente abordagem psicoterapêutica, ela tem uma abordagem, uma visão de homem muito bem organizada, muito bem estruturada. Existe um livro muito interessante do Beck, que, meu Deus, agora não veio o nome dele, mas rapidinho eu vou se lembrar. Eu fiquei um pouquinho nervosa agora com esse probleminha de áudio que nós tivemos agora no início, mas já rapidinho eu vou lembrar, ou qualquer coisa eu coloco aí para vocês, que não é um livro muito utilizado, inclusive nas formações na própria vida acadêmica da terapia cognitiva. Bem, quando eu falo de terapia vivencial, técnicas vivenciais, eu estou dizendo que naquele momento eu vou trabalhar com o paciente, tá? A conexão, a ativação dele com as suas emoções diante daqueles esquemas iniciais adaptativos. Eu já falei em áudios atrás, ou em vídeos atrás, né, que nós temos uma realidade de mundo, e essa realidade se baseia na visão que eu tive lá na infância, lá na adolescência, né, de como é esse mundo, de como eu sou diante desse mundo.
Então, como eu me enxergo, como eu me relaciono com as pessoas, o que eu enxergo desse mundo, a diferença que eu faço de um gato, de um cachorro, a diferença que eu coloco do valor, se eu sou amada, se eu não sou amada, se eu tenho valor, se eu não tenho valor, se eu sou defectível, se eu não sou defectível, essas crenças são formadas lá na infância. E lá na infância eu venho carregando, eu venho repetindo, eu venho mantendo essa visão de mundo até hoje. O problema é que quando eu tenho esquemas que são muito desadaptativos, me fazem ter uma visão muito disfuncional de como sou eu nessa realidade, isso me causa sofrimento. Então eu vou tentar manter esse sofrimento afastado, que é aquilo que nós conversamos sobre os estilos, né, de enfrentamento. Bem, quando eu crio esses estilos de enfrentamento, ou seja, quando eu evito, quando eu aceito ou quando eu supercompenso, a primeira coisa que eu estou fazendo é de me desconectar emocionalmente com essas emoções, com esses esquemas. Eu me desconecto emocionalmente com esses esquemas. Quando eu me desconecto com esses esquemas, eu não consigo vivenciar plenamente esses esquemas da minha vida. Então, o que acontece? A gente já entendeu que eu tenho esquemas iniciais adaptativos que são formados na minha infância e na minha adolescência e que eles se mantêm até hoje. Só que eles se mantêm e eu não me conecto com eles. Se eu não me conecto com eles e eu preciso ter uma reestruturação emocional, cognitiva e emocional, significa que metade do serviço não está pronto. Então, esse paciente que tem uma tendência a ser resistente à mudança, esse paciente que tem um transtorno de personalidade, esse paciente que tem transtornos crônicos, né, transtornos ansiosos crônicos, transtornos depressivos crônicos, uma fobia, uma ansiedade social crônica, tá? São pacientes que têm uma dificuldade enorme de se conectar com essas emoções. E para isso é necessário que a gente faça com que esse paciente veja um outro lado que ele não está querendo enxergar. Nem ele, nem a gente. A gente tem essa dificuldade de lidar com a nossa dor, não é mesmo? Bem, quando eu vou para a etapa das atividades, das técnicas vivenciais, tá? Eu entendo que eu já passei pelas técnicas cognitivas. Quando eu trabalho a terapia dos esquemas, eu tenho que entender que há uma ordem a ser seguida. Eu tenho, primeiro, né, a identificação, a conceitualização de caso. Depois, eu entro com as técnicas cognitivas, posteriormente, as técnicas vivenciais ou as técnicas experienciais e, posteriormente, eu entro com as técnicas comportamentais, com as mudanças de fato comportamentais. O que nós vamos falar hoje são sobre as técnicas vivenciais. Bem, num primeiro momento, a gente tem que tirar a má interpretação de que vivencial é fazer o sujeito viver aquilo que é tão doloroso para ele. Então, técnica vivencial, uma das principais técnicas vivenciais são os trabalhos com imagens mentais. A gente vai fazer com que o sujeito vivencie aqueles momentos dolorosos, aquelas experiências que foram possivelmente causadoras ou mantenedoras daqueles esquemas iniciais, e a gente vai fazer com que ele vivencie onde? Na cabeça. Vai fazer com que ele imagine, relembre, tá? Tudo de uma forma imagética. Então, quando eu falo de experiências vivenciais, eu estou propondo para o paciente que ele se recorde, que ele traga à tona as imagens de experiências que ele já vivenciou. Então, quando eu falo de técnicas experienciais, eu estou discutindo um diálogo ou uma rememorização ou uma recordação de experiências que possivelmente foram muito desagradáveis. Quando eu uso a palavra desagradável, eu estou usando dentro desse conjunto diversas emoções como medo, tristeza, agonia, raiva, desespero, ansiedade,
dor, abandono. Quando eu falo que o sujeito ele está se desconectando dessas emoções, é porque tudo isso é muito pavoroso. E a gente vai fazer com que ele se reconecte. Tá? Então, vocês já entenderam que quando eu vou utilizar as técnicas vivenciais, nós já passamos pelas técnicas cognitivas. Bem, quando eu falo que eu entro nessas técnicas, a terapia cognitiva ela sempre tem um cunho psicoeducativo. E como a terapia do esquema também é um tipo de terapia cognitiva, a primeira coisa que eu faço com o paciente é dizer para ele que a partir de agora nós vamos utilizar algumas técnicas que vão fazer com que ele se recorde de coisas agradáveis e desagradáveis, mas se o terapeuta está lá para ampará-lo, para dar suporte, para fazer com que ele se sinta seguro. Quando o terapeuta faz isso, ele já está atuando no que a gente chama de repaternalização limitada. Ele já está atuando para suprir as suas emoções, as suas necessidades emocionais que não foram supridas na infância. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu digo para o paciente que eu vou utilizar uma técnica e que essa técnica diz dele ter lembranças, imagens, tá? De momentos que foram desagradáveis. Mas eu já faço isso no primeiro encontro? Claro que não. No primeiro encontro, nós utilizamos, ou no primeiro momento que nós vamos começar a trabalhar com as técnicas vivenciais, eu utilizo uma técnica que a gente chama de levá-lo para um lugar seguro. Eu fiz recentemente no curso de especialização, curso de formação em terapia cognitiva aqui em Juiz de Fora, com os alunos, a gente gastou no máximo 8 minutos e foi fantástico, foi de arrepiar, né? Claro que eu peguei eles meio de surpresa, né? Não avisei, não fiz uma psicoeducação tão correta, porque né, não era um setting terapêutico, mas foi muito legal. A primeira coisa que você faz é pedir para que o paciente fique numa posição confortável, com os olhos fechados, né? E se sinta seguro naquele ambiente terapêutico. Você vai pedir para que ele feche os olhos, faça uma respiração, tá? Tente tirar qualquer imagem que passa pela cabeça dele, preocupação, e vai dizer a seguinte frase: gostaria que nesse momento você trouxesse uma imagem à sua mente de um momento em que você foi muito feliz, sereno, se sentiu tranquilo, em qualquer momento da sua vida, não necessariamente na infância. É importante que a gente diga para o paciente que a imagem, gente, é como um filme, não como uma frase. Ele vai sentir, ele vai perceber essa imagem como se ele estivesse vendo um filme, um sonho que está passando na cabeça dele. Nem sempre isso é muito fácil para o paciente. Então, o que você faz? Você pede detalhes sensoriais dessa imagem. Pede para que ele diga o que ele está ouvindo naquela situação. Pede para que ele descreva quem são as pessoas, o que as pessoas estão falando, como as pessoas estão vestindo. O cheiro é muito importante, porque a gente se conecta sensorialmente com essa imagem. Não são mais palavras, é imagem. E você vai fazer com que o paciente vá cada vez mais aperfeiçoando essa imagem. Bem, passados uns 15 minutos, você pede para que ele explique para você ou descreva para você como é que ele está se sentindo. E faça com que ele se sinta, mantenha aquela emoção por um determinado tempo. Bem, num primeiro momento, vocês vão utilizar essa técnica a sessão inteira. Vocês vão gastar aí uns 5 a 10 minutos explicando, fazendo o papel da psicoeducação. Vocês vão utilizar a técnica por 20 minutos, mais ou menos, de 20 a 25 minutos. E os outros 25 minutos finais da sessão, vocês vão dialogar com o paciente, como ele se sentiu, qual foi a imagem, como foi para ele passar por aquela situação. Agora, gente, vamos lá.
Foi lindo, todo mundo entendeu, deu tudo certo. Funciona na primeira vez? É claro que não. Queria que desse certo com todo mundo. Mesmo você sendo um terapeuta muito experiente, a gente tem que lembrar que o fato do paciente fechar os olhos pode gerar um constrangimento para ele. Primeira coisa. Até então, né, o paciente só fechava os olhos para fazer o relaxamento. Segundo, ele já entendeu que ele vai ter que futicar em alguma coisa que ele não está muito afim de futicar, né? Que ele vai ter que falar de coisas que ele não está muito afim de falar. Então, é natural que os seus estilos de enfrentamento, como nós falamos, né, na sessão passada, que ele possa ativar um modo, tá? De repente, de criança vulnerável, começar a chorar, trazer uma imagem muito negativa, ou ele pode trazer um outro modo de pai e mãe exigente, fazer com que ele tente a melhor experiência e ele está mais preocupado em cumprir a técnica racionalmente do que sentir a experiência. Eu estou falando isso por quê? Porque vocês vão sair daqui, vão ver o meu live, vão tentar praticar amanhã na terapia e talvez vocês não consigam. É natural. Trabalhar com as técnicas vivenciais, primeiro que mexe nos nossos esquemas enquanto terapeutas, né? Nós nos sentimos também vulneráveis diante daquilo que a gente está mexendo com o paciente. Se você não se sentir confortável em começar a fazer as técnicas vivenciais, eu sugiro que você comece a trabalhar isso em supervisão. Por que eu estou falando isso? Porque para trabalhar a técnica vivencial, você tem que estar se sentindo seguro. Você tem que estar se sentindo confortável, porque é possível que não funcione como nos manuais, que não funcione como nos livros num primeiro momento. Claro que eu já tive experiência de passar com o paciente num primeiro momento, numa primeira técnica, e ser 100%. E com outros pacientes, o paciente levantar no meio da técnica e falar, olha, eu estou embora e semana que vem eu volto. Isso é natural. Então, a gente tem que estar preparado para entender que trabalhar com técnicas vivenciais, de alguma forma, você vai mexer com emoções. Essas emoções podem ser que o paciente está preparado, né? Naquele momento, por exemplo, que você está utilizando a técnica do lugar seguro. Essa emoção de segurança, de tranquilidade, de felicidade, de apoio, ela pode aparecer, como pode aparecer medo, vergonha, insegurança, e aí o paciente não conseguir realizar a técnica. Agora pensem só, vocês sabem que a experiência do que acontece na terapia diz muito dos esquemas iniciais adaptativos. Então, no momento em que vocês trabalham, por exemplo, a técnica do lugar seguro com o paciente, tá? E o paciente, de alguma forma, vai por um outro caminho, se de alguma forma esse paciente, ele fica nervoso, fica irritado, tá? Vocês têm que trabalhar isso. Mas o que te irritou? Do que você teve medo? Qual foi a palavra que eu utilizei que causou essa dor em você? Vocês têm que lembrar, gente, que a técnica, ela é importante. Mas o que é mais importante é o que o paciente está trazendo. Olha que contrassenso. Eu estou utilizando uma técnica que é para ativar emoções. As emoções do paciente estão sendo ativadas. Mas eu, enquanto terapeuta, queria ativar emoções boas. Aí o paciente começa a trazer emoções ruins. Eu não vou trabalhar essas emoções? Eu vou dizer que não deu certo? Eu vou dizer que o paciente fez errado? Ou que eu conduzi errado? Não. O que eu estou dizendo é, as emoções estão brotando. E você pode trabalhar com as emoções que estão ali, que estão surgindo, mesmo que naquele momento elas sejam negativas. Mesmo que a técnica do lugar seguro, naquele momento, cause angústia no paciente. Então, jamais você vai dizer, não deu certo. Então, vamos tentar uma outra coisa. Não, pelo amor de Deus, você segura toda aquela emoção, do paciente e diz, vamos falar sobre isso.
O que foi que conectou em você? Quais foram as imagens que apareceram na sua cabeça? Ah, o paciente pode dizer assim, olha, eu estou envergonhado, eu não estou me sentindo seguro. Isso, gente, já é uma dica. Um paciente que não se sente seguro para estar com os olhos fechados, para fazer uma técnica de relaxamento, o terapeuta tem que questionar o quanto firme está a aliança terapêutica. Por que naquele momento o paciente ainda se sente inseguro com o terapeuta? São coisas que a gente tem que questionar. Então, eu quero que vocês percebam que vocês vão iniciar o trabalho de imagens mentais com esse lugar seguro, mas qualquer resultado que dê é um sucesso para ser trabalhado. E quando vocês entenderem isso, vocês vão conseguir dizer isso para o paciente. Porque o paciente também se sente muito frustrado, porque ele vai querer também ir para um lugar seguro, né? Imaginar aquela ilha, aquela praia, ou aquele mato, aquela floresta linda, e não consegue chegar. Ele se sente muito frustrado. E aí, novamente, entra a reparentalização limitada do terapeuta para dizer, não, eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para te apoiar. Eu imagino quando você esteja frustrado, mas você não cometeu nenhum erro. Pelo contrário, você já se conectou com emoções muito negativas. E eu estou muito, muito orgulhosa de você. Esse papel é fundamental. Se o paciente não perceber o apoio do terapeuta, a reparentalização que acontece diretamente, ela acontece emparelhada a qualquer técnica vivencial, não vai fazer o menor sentido. Bem, gente, olha só. Já entendemos então que nós vamos utilizar a imagem, né, para que o paciente vá ao lugar seguro. E depois? Depois que ele chegar ao lugar seguro, nós aí sim vamos começar a descer o nível. A primeira coisa que a gente faz, depois que o paciente já consegue se conectar com a sua imagem de lugar seguro, que ele já consegue saber onde é o lugar seguro, aquele momento que foi seguro para ele, aí vocês podem, depois disso, se o paciente ainda não chegou no lugar seguro dele, vocês não vão para essa parte que eu vou falar agora. Vocês vão pedir, vocês vão fazer todo o processo inicial, chega no lugar seguro dele, e aí vocês vão pedir para que ele vá até a infância ou adolescência e traga uma imagem que causou dor, sofrimento, angústia para ele. E da mesma forma que como você fez com o lugar seguro, você vai pedir detalhes, nomes, lugares, cheiro, cor, para que essa imagem seja o mais próximo do real para o paciente. Quando você fizer isso, você, enquanto terapeuta, começa a compreender também as origens dos esquemas iniciais adaptativos. O paciente está dizendo de uma situação, mas quando ele escolhe essa situação já diz de uma repetição de situações aproximadas que fazem parte da criação e da manutenção desses esquemas iniciais adaptativos. Então, não é só o momento para o paciente se conectar, ativar essa conexão emocional, mas também para o terapeuta, se necessário, reformular as suas conceitualizações cognitivas do caso, para verificar se as hipóteses iniciais da origem desses esquemas, né, desses AIDs, estão corretos. Tá? No final, você pede para que o paciente volte para o lugar seguro. Toda a técnica vivencial, o paciente, ele vai para um lugar seguro, ele vai para um lugar desagradável e ele volta para o lugar seguro. Depois de você passar pela experiência de fazer com que o paciente conecte-se a uma imagem na infância, num outro momento você pode pedir para que o paciente traga uma imagem de um problema atual, do qual ele se sente muito parecidamente como ele se sentia na infância.
Quando o terapeuta faz isso, ele está criando uma conexão entre a manutenção do esquema, ou seja, ele está criando um paralelo sobre um problema atual com a origem dos esquemas. Essa também é uma forma de você, né, trabalhar as imagens mentais. Uma outra forma que nós temos é você fazer com que esse paciente dialogue com os pais de maneira na cabeça. De que maneira? Na cabeça. Desculpa. Depois que você fez com que o paciente entendesse qual é o lugar seguro, depois de você fazer com que o paciente criasse uma imagem dolorosa na infância, depois com que você, né, leva o paciente para um problema atual, uma imagem atual, você também pode fazer com que ele dialogue situações, com os pais que foram mantenedores ou criadores dos esquemas iniciais adaptativos. Melissa, mas você está aqui falando mal, né? Dizendo que os pais são uns canalhas, uns criadores de todo o nosso mal-estar. Não, gente, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: eu, enquanto criança, estou numa realidade, estou num mundo, tá, em que eu formo esquemas, eu formo ideias, interpretações do mundo baseado na minha realidade e numa realidade com pessoas importantes, né? É inegável que, num primeiro momento, não há ninguém mais importante do que pai e mãe. E neste caso, vamos lá, pode ser 2 mães, 2 pais, só a mãe, só o pai, pode ser a mãe e o avô. Eu estou dizendo que é natural que na nossa formação enquanto pessoa, na formação dos nossos esquemas, a gente tenha a presença de 2 pessoas muito importantes, até mesmo 3 pessoas significativamente importantes. E essas pessoas contribuem positivamente e negativamente para definir as pessoas que nós somos hoje. Por isso que eu falo, né, que a gente vai dialogar com o nosso pai e mãe. Pode ser que esse diálogo de pais eu vá falar com o avô, eu vou falar com a minha tia que eu morei com ela, eu vou falar com a minha irmã mais velha, que já aos 5 anos eu fui morar com ela. Vocês entendem que quando eu falo pai e mãe, são as pessoas representativamente importantes, que contribuíram para a formação dos meus esquemas, que contribuíram para a ideia do que eu tenho do mundo e da ideia de quem eu sou. Né? Eu sou muito o que as pessoas dizem. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquele, né, o tchutchuquinho, o pequenininho, tá lá, né, e você diz, ah, moleque, ah, sem vergonha, aquilo ali é atentado, aquilo ali é do capeta, né? Uma coisa é a gente falar isso, né, brincando. Outra coisa é você rotineiramente dizer que aquela criança é atentada. E ela se reconhece como uma criança atentada. E ser atentada ou não no mundo vai ter um valor. E esse valor sou eu que vou dar. Tá? É nesse sentido que eu estou falando. Bem, então eu volto para a técnica dos pais. E aí eu vou falar com esses pais. E neste caso, o terapeuta é fundamental. Se for necessário, o terapeuta ele também vai entrar na imagem do paciente. Não precisa de nenhum aparelho, não é hipnose, não é telepatia. Se a situação em que o paciente estiver trazendo for muito dolorosa, você pode pedir para que o paciente imagine o terapeuta naquela cena. Você pode pedir para que o paciente interfira naquela cena. Por quê? Porque o paciente ele já conhece o terapeuta. Ele já tem... É muito comum o paciente, quando vai, né, para a terapia, ele fala assim, nossa, eu fiquei pensando naquilo que você me disse, eu ia fazer aquilo ali. Aí eu fiquei pensando, não, mas a Melissa ia dizer, a Melissa ia querer que eu fizesse daquele jeito. Não é a Melissa, é a pessoa que já vai criando um modo mais funcional, um modo mais adaptativo de mundo. Mas na cabeça dela é a Melissa, é a Maria, é o João, né, o terapeuta que ela nomeia.
Então, quando você faz isso, é como que você estivesse pedindo para que o paciente pegasse aquele modelo saudável, né, e criasse uma intervenção. Ele recriasse essa história. E aí a gente vem para uma questão que é muito legal das técnicas vivenciais, tá? Embora para alguns terapeutas olhem com certo descrédito a possibilidade de se criar uma imagem, como ela é carregada de emoção, ela é muito dramática. A mudança afetiva do fato do terapeuta já intervir, né, de forma imaginativa naquela situação, gera mudanças cognitivas. Nós percebemos ao longo do processo terapêutico que as técnicas cognitivas e tantas comportamentais, elas funcionam por repetição. Eu lembro que eu fiz um curso e a Eliane Falcone, uma excelente professora, disse o seguinte: olha, técnica cognitiva é repetição. É você virar para o paciente e fazer e refazer quantas vezes forem necessárias. Tirem da cabeça que vocês vão fazer uma técnica da balança, uma seta descendente, tá? E o paciente vai ter um insight maravilhoso e pronto, o problema se resolveu. Não, vocês vão fazer a técnica, na sessão seguinte talvez vocês refaçam, na outra vocês vão refazer necessariamente. Por quê? Porque é uma habituação, é uma mudança por repetição. As técnicas comportamentais também. Já as experiências emocionais, elas não precisam disso. Muitas vezes você vai passar por 2 vivências emocionais com o paciente em sessão e aquilo já vai trazer uma reestruturação cognitiva. Então, quando você pede ao paciente para que ele traga a imagem do terapeuta, aquele modelo saudável de intervenção, você está acreditando que aquilo será suficiente para criar uma reestruturação, tanto emocional quanto cognitiva no paciente. Bem, gente, já estamos aí há 35 minutos. Hoje eu dei alguns exemplos, né, de técnicas de imagem, inclusive com dicas que vocês podem estar fazendo. O meu papel hoje, principalmente, é quebrar o preconceito que algumas pessoas têm com relação às técnicas vivenciais. Elas funcionam, né? Vocês se emocionam, o terapeuta, vocês se emocionam com aquilo que acontece, né? É lindo de se ver o paciente desabrochando emocionalmente, mas a gente tem que estar também com os nossos esquemas mais organizados. Então eu sugiro para que ainda, né, não tenha tanta experiência, rever essas técnicas, treinar essas técnicas em casa, a postura que você vai ter com o paciente, mas antes de tudo, o seu próprio preconceito, o seu medo de fazer alguma coisa errada, tá? No nosso primeiro curso de terapia do esquema de Juiz de Fora, a gente vai ter um dia exclusivo para trabalhar com técnicas vivenciais. Inclusive, eu vou pôr os alunos para sentir na pele o que é passar pelo lugar seguro, pelas imagens desagradáveis, tá bom? A gente já tá com as inscrições no Face. Deixa eu falar só uma coisa para vocês. Falta 1 mês e meio para começar o curso e mais da metade das inscrições já acabaram. Eu sei que muita gente deixa para fazer inscrição em cima da hora e é por isso que eu estou preocupada, porque assim, a gente não estava contando que essa quantidade de pessoas já fossem fazer inscrição, né? Já tá inscritos, tem gente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manhuaçu, Bar, Divino, Juiz de Fora. Então assim, tá bombando. Então assim, corra, faça lá a sua inscrição, porque a gente só tem 25 vagas, até pela quantidade de pessoas que vão passar pelas atividades práticas, eu não tenho como colocar 40 alunos no curso. Mas, para quem ainda não tem certeza se vai fazer o curso mesmo, novidade. Dia 26 de agosto, daqui a pouquinho, menos de 20 dias, a gente vai lançar o workshop em terapia do esquema. Serão 2 horas com direito a coquetel. Sim, vai ter um negocinho chique depois, tá bom? Pra gente falar sobre terapia do esquema.
Aqui a gente fala um pouquinho rápido, às vezes dá um probleminha na transmissão, mas a gente vai encontrar aqui em Juiz de Fora, ao vivo, para falar por 2h30 sobre terapia do esquema, para quem ainda está na dúvida, não tem certeza se vale a pena fazer esse curso, vocês vão ver, vocês vão fazer o workshop, vão no mesmo dia pedir, pelo amor de Deus, me põe para fazer esse curso, tá bom? Gente, foi um ótimo encontro. Deixem dúvidas, deixem comentários, porque, como vocês sabem, né, essa transmissão, essa live fica na minha página, @Melissa Fioravante, tá? E durante a semana eu vou tentando responder vocês aos pouquinhos, tá bom? Ó, um grande beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau!